Boa noite a todos. Havendo quórum, sob a proteção de Deus, de acordo com a Constituição, Lei Orgânica e Regimento Interno da Casa, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Por favor, os senhores podem sentar. Em apreciação à ata da sessão anterior. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor da mesma, permaneçam sentados. Aprovado com a ausência em plenário do vereador Eduardo Longo. A seguir, passaremos às matérias do expediente. Solicita a assessora da mesa, a senhora Nina Boeira, que faça a leitura das mesmas. Requerimento 22/2018, assinado pela vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Indicação 36/2018, assinada pela vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, bancada do MDB. Indicação 37/2018, assinado pelo vereador Jonathan Souza, bancada do Democrata. Pedido de informação 156/2018, assinado pela vereadora Marisa Barreto, bancada Progressistas, vereador Guto Bittencourt, bancada Progressistas, vereador Cadico Labella, bancada Progressistas e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Pedido de informação 157/2018, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Pedido de informação 158/2018, assinado pela vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, bancada do MDB. Pedido de informação 159/2018, assinada pela vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Pedido de informação 160/2018, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Pedido de informação 161/2018, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Pedido de informação 162/2018, assinado pela vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, bancada do MDB. Pedido de informação 164/2018, assinado pela vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Pedido de providências 90/2018, assinado pelos vereadores vereadora Rosane Costa, bancada do PDT, e vereadora Adilson Seixas, bancada do PDT. Pedido de providências 92/2018, assinado pelo vereador Biramar Machado, bancada do Democrata. Pedido de providências 91/2018, assinado pelo vereador Eduardo Longo, bancada do PSB, vereador Luiz Augusto Bittencourt, bancada Progressistas, e vereadora Marisa Barreto, bancada Progressistas. Correspondência. Ofício número 217/2018, do Gabinete do Prefeito, Lavras do Sul, 27 de setembro de 2018. Assunto: solicita a retirada do projeto de lei 28/2018. Senhora Presidente, solicitamos que seja retirado da pauta da Câmara de Vereadores, antes da votação, o projeto de lei 28/2018, que altera a redação do artigo 10 da Lei Municipal 1859, de 16 de setembro de 1999, para melhor análise do corpo técnico desta Prefeitura. Na certeza de estarmos no caminho certo para a construção de uma Lavras do Sul melhor para todos, desde já agradecemos sua atenção. Cordiais saudações, senhor Sávio Johnson Prestes, prefeito municipal. Esgotadas as matérias do expediente, passaremos agora ao grande expediente. Vereador Jonatas da Rosa. Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, aos demais aqui presentes. Só para dar ciência aos colegas, na semana passada, acho que quarta-feira, eu tinha uma reunião com o pessoal do planejamento para tratar dos assuntos sobre essa calamidade, esse acontecido dos granizos. E, na sequência, até chegou o sargento Adão Roberto, fui convidado a permanecer no local onde teve a reunião para tratar de onde viriam esses recursos, e chegaram ao acordo de que, nesse momento, deveria ser não ser um gasto tão grande, não chegava a ser uma ação para o Estado, e que o município arcaria com esse valor do recurso das obras lá. De momento era isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Biramar Goulart. Vereadora Rosane Costa. Boa noite, presidente Eva, vereadora Marisa e demais colegas vereadores, assistência que hoje nos visita, servidores da casa, servidores municipais, o MICO. Primeiramente, eu quero dizer que hoje, 1º de outubro, por isso que hoje estou caracterizada de rosa, porque hoje inicia o mês de conscientização do Outubro Rosa, que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade a importância da prevenção contra o câncer de mama, e também está sendo feita uma campanha
sobre o câncer do colo do útero. A gente sabe que não é apenas no mês de outubro que deve-se se prevenir a doença, mas apenas é o mês que se conscientiza as mulheres a procurar anualmente fazer os exames e procurar o seu médico, uma assistência, para que não deixe, então, avançar o problema que quem tiver. Quero repassar aos colegas que, na semana passada, realizamos nessa casa 3 audiências públicas, 2 audiências do orçamento e uma que a gente analisou o relatório de gestão da Secretaria de Saúde. E, mais uma vez, foi cobrado pelo presidente da comissão, o vereador Guto. É a 2ª audiência que nós realizamos nesta casa para analisar o relatório de gestão, sem chegar os relatórios para a comissão analisar. Mais uma vez chegou os relatórios em cima da hora, na hora da audiência, sem que a comissão pudesse, no mínimo, analisar o que estava ali mencionado. Tanto que a gente registra aqui a importância da vinda dos relatórios com antecedência, que na audiência do orçamento, o presidente, o vereador Biramar, analisou, mesmo assim chegou em cima da hora, né, vereador, alguns equívocos nos relatórios em relação aos valores, sendo que não tivemos tempo de troca, né, tempo hábil, sendo que a técnica contábil fazer a retificação na hora da audiência, para que nós pudéssemos, então, arquivar os relatórios certos. Quero pedir que a Casa envie uma moção ao senhor João Leite Soares, que é o presidente municipal do Conselho do Idoso, extensivo ao Grupo Conviver e aos demais idosos, por hoje ser comemorado o Dia Internacional do Idoso. Quero também aqui registrar que amanhã, às 8h30, esta vereadora recebeu um convite da Escola Estadual Licínio Cardoso, onde conversará com os alunos da 6ª série ao 9º ano. O vereador Eduardo recebeu o convite também, que irá acompanhar esta vereadora, para falarmos um pouco sobre o voto consciente, já que no próximo domingo teremos eleições, e desde já desejo sucesso a todos os candidatos que estes vereadores estão apoiando, que vivemos numa democracia e aonde vença, às vezes não o melhor, mas quem terá mais votos, infelizmente é assim. Também o vereador Jonas falou sobre a reunião do planejamento, e eu gostaria de fazer uma pergunta ao vereador, porque na sexta-feira foi feita também uma reunião com as pessoas da Defesa Civil no município, e eu gostaria de saber, o senhor, como presidente da Comissão de Obras, certamente a comissão recebeu o convite e fez representar pelo senhor, o que foi tratado, como vai ser avaliado, sexta-feira de manhã. Foi na quarta, então? Foi quarta-feira. Isso, quarta-feira que teve uma reunião com a Defesa Civil. Não, vereadora, como eu disse, eu não fui convidado à reunião, eu estava presente tratando de outros assuntos, quer dizer, do mesmo assunto, até por eu já estar acompanhando desde domingo, na madrugada, e eu vinha trazendo nomes de pessoas, de cadastros, e até para ter conhecimento de onde seria o local adequado para as pessoas irem direto, porque para não ficar um empurra-empurra, como sempre foi. E no ano passado, as pessoas iam na assistência e mandavam planejamento mandava assistência. Até tanto que ficou definido que seria o caminho assistência social. Então, após a assistência, encaminharia ao planejamento. O caminho para cadastro dessas pessoas. Cadastro, exato. Tá. E como eu já estava lá, daí nesse momento, até como demorou um pouco ali, a secretária estava em outros assuntos lá, daí no então chegou o responsável pela Defesa Civil, o sargento Dom Roberto, e aí então fui convidado a permanecer, até porque já estava ali mesmo e já estava no assunto ali. Tá bem. Obrigada pela explicação, vereador. Também eu quero aqui fazer um agradecimento especial aos meus colegas vereadores que colaboraram, e a assessoria da casa também, que na data de ontem nós realizamos um café colonial com a terceira idade, que foi um sucesso. Eu quero agradecer, porque ninguém faz nada sozinho. Agradeço aqui a colaboração de todos.
e dizer que terão outros, os que não colaboraram desta vez, pode saber que na próxima eu pedirei, não sinto-se excluídos, mas que foi um saldo bem positivo. A gente conseguiu arrecadar todos os ingredientes, inclusive para o som, e foi um valor arrecadado de R$ 1.450 para o grupo, para que realizasse as suas atividades no final do ano. Também eu faço aqui um registro, num pedido que eu fiz no ano passado, sobre um esgoto que corre a céu aberto, ali na rua Olímpio José Teixeira, esquina com a Borges de Medeiros, onde a gente recebeu do secretário de Obras a resposta que seria feita uma vistoria. Este ano, então, eu encaminhei um pedido de informação, solicitando se a tal vistoria já teria sido realizada. Recebi uma resposta, dia 15 de agosto, do secretário, dizendo das condições daquela rua e que a secretaria não teria condições de realizar tal obra. No outro dia, fui chamado pelos moradores para me ver de perto a situação, que estava se agravando cada vez mais. Registrei algumas fotos, postei nas redes sociais, como é a minha forma de trabalhar. E, para minha surpresa, na outra semana, as máquinas da prefeitura estavam lá, abrindo os buracos para realizar tal esgoto. Então, eu questiono uma reflexão. Como que o secretário responde que não tinha condições de realizar tal obra, se na outra semana foi lá para abrir os buracos, que, diga-se de passagem, até hoje estão abertos? Ele inicia uma obra, vai para outro local e aquela fica para trás e nunca é concluída. E assim segue sempre o trabalho da Secretaria de Obras nesse ritmo. Semana passada, participei da reunião municipal do Conselho do Desenvolvimento Rural, CONDER, onde se fez presente a Carol Machado, que é a que representa a Secretaria de Obras no Conselho, onde um dos assuntos, assim, o que mais bateram foi em relação às estradas do município, que, infelizmente, está um caos. Hoje, eles alegam que é a chuva, que a gente sabe que tem chovido bastante, mas e quando não tem chuva? Aquele período que faz tempo bom, eles alegaram que foi a greve dos caminhoneiros, falta de combustível. Sempre tem uma desculpa para não concluir o serviço. Pois não, vereador? Desculpa que não tem fundamento, né? Por causa que, se fosse por isso, a empresa, aquela que puxa madeira aqui no município, não estaria puxando madeira ali na minha rua. Dia e noite, esteja chovendo ou não esteja, puxa. E a estrada está excelente no trecho que eles estão usando. Então, quer dizer, é falta de manutenção do município na parte que compete a ele. Isso aí. Obrigado. E um dos pedidos que o Conselho Municipal irá fazer ao secretário, e eu ainda disse o que foi feito nesta casa e que é feito, que eles vão solicitar o cronograma, vereadora Marisa, o cronograma das estradas. Eu ainda disse que rezar para Deus, para eles terem sorte, porque a Câmara de Vereadores, infelizmente, não está tendo êxito nesses pedidos. E eu quero deixar registrado aqui, meus colegas, que, infelizmente, a cultura do povo de Lavras, tudo é culpa dos vereadores. Aonde tu anda, olha aqui, vereadora, ó, será que não tem vereadores em Lavras? Vereador tem. Vereador encaminha os seus pedidos. O problema é que pena que os vereadores não podem enxergar até a Secretaria de Obras, pegar uma patrola, um caminhão e seguir fazendo o que tem que fazer, porque não compete a nós. Isso aí, o povo tem que ter conhecimento o que é o papel do vereador e qual é o papel do executivo, que, infelizmente, os vereadores levam culpa em tudo. Essa é a cultura do nosso município. Aquele comentário que meu nome anda em bocas sangas de Matilde, também no Face, em relação ao transporte da Secretaria de Obras, eu quero dizer que eu vou aguardar a resposta do prefeito, e que, infelizmente, o povo está mal acostumado, porque disseram até que o funcionário está fazendo o que a secretária não tem condições de fazer. Eu não fui eleita para fazer frete. Eu não fui eleita para fazer serviços com carro público. Fazer o bem a gente faz, mas temos que fazer o bem com o que é nosso. Tu quer fazer... me fugiu até o termo. Tu quer fazer... caridade, faça com o que é seu. Quer cumprimentar? Cumprimente com o seu chapéu, não com o chapéu dos outros. Use seu carro particular para fazer serviço e politicagem barata. Não é isso que nós estamos aqui sendo pagos para fazer. O nosso papel é de fiscalizar.
e eu vou seguir fazendo. Enquanto eu tiver com a minha consciência tranquila e o meu papel de vereadora sendo executado como eu bem acho que estou fazendo, vou seguir trabalhando para isso. E peço que meus colegas façam a mesma coisa. E, infelizmente, a postagem que o servidor fez, dizendo que não fez crime nenhum, que eu acho que fazer, o prefeito curtiu. Eu tenho até o print. Ele deve achar que o funcionário fez a coisa mais maravilhosa do mundo. E ele tem que saber que o responsável é ele. Ele que é o gestor. Ele que é o responsável. E o funcionário ainda foi dizer que estava em serviço, carregando cavaletes, no mínimo ganhando hora extra para fazer frete particular. Porque enquanto ele carrega frete particular, ali o rapaz daquele da carrocinha que trabalha da Ubino ali, que trabalha de dia para comer de noite, como é que é? Ele tem um apelido, o Pontaria, fica ali, certamente perdeu um frete naquele dia. E aí isso que faz é politicagem com os carros da prefeitura, que é o que a gente enxerga, fora o que faz que a gente não vê por aí. Eu acho que por enquanto é isso, presidente. Agradeço desde já por enquanto. Registro a presença do vereador Eduardo Longo no plenário desde o início do grande expediente. Passo a palavra agora à vereadora Dilson Seixas. Boa noite, senhora presidente, os demais colegas, assessoria, o nosso secretário lá, o pessoal, Mico. Primeiro, parabenizar a nobre colega aí, juntamente com os demais, pelo ótimo evento ao qual domingo se antecedeu. Eu não pude estar presente, mas com certeza no próximo estarei. E não vou deixar de falar que assim um fato que eu presenciei, né, o nobre colega Ricardo, foi aquela solicitação sua à nossa Secretaria de Agricultura, né, quando aquele cidadão lá de Caçapava estava com um caminhão com problemas ali, e o senhor ligou, né, e de imediato a dona Heloísa juntamente providenciaram para sanar. Então, assim, ó, devido a tantas outras coisas que nem a colega falou aqui, ó, quando ocorre um fato positivo, a gente também tem que falar, já que os negativos nós vamos apontando, né, até eles solucionarem. Mas também o que é positivo nós também temos que falar. Quanto à colocação ali, isso aí já está meio que de praxe do pessoal iniciar um trabalho que nem a colega falou ali e não concluir. Estamos lá, ótimo de um trabalho que eles fizeram ali na Samuel de Souza. Pena que, como a senhora disseste, colega, eles não concluíram também. Ainda está lá uns buracos lá que enquanto alguém não se acidentar lá, e a prefeitura ser responsabilizada por esses desmandos aí, ó, e o pessoal não vai levar a sério um pouquinho mais a gestão pública. E o mais a todos, uma boa semana. Muito obrigado. Vereador Eduardo Longo. Vereador Luiz Ricardo Labella. Vereadora Marisa Barreto. Vereador Luiz Augusto Bittencourt. Senhora presidente e demais colegas de assistência dessa casa, só queria parabenizar a vereadora Rosane pelo evento ontem. Parabéns, vereadora. E dizer que já tinha comentado com meus colegas aqui, alguns tinham chegado nessa casa, e estou de uma forma meio que indignada com o executivo, e digo aqui com propriedade e sustento o que eu falo, porque tive mais de 20 minutos hoje por telefone. Primeiro fui no gabinete dele de manhã e depois por telefone falei com ele 20 minutos sobre a questão das diárias dos funcionários dos municípios, que tem 2 pesos e 2 medidas. Para um pode, para outros não pode. Então quero aproveitar, Ana Márcia, que está no plenário, a partir de amanhã eu vou ver todos os dias quem tirou diária e quem não tirou, e vou cobrar. E vou até o prefeito e vou dizer para ele como é que funciona a coisa. Se ele acha que está lidando com um guri, com criança aqui, ele está mal enganado. Porque eu vou cobrar. Tudo que for de cobrar e tiver que cobrar, eu vou cobrar. Entendeu? Porque é um desrespeito com alguns funcionários da prefeitura que têm direito e outros não têm. Então, Ana Márcia, te peço, tu como secretária, a partir de amanhã eu quero todos os dias ver quem faz diária e quem não faz diárias. Eu quero saber. E quem sair antes do tempo que ele disse que é para sair, que é lei dele, eu vou cobrar, como já cobrei esses dias. Cheguei lá e falei para ele, perguntei se tinha 2 pesos e 2 medidas. Porque 3 pessoas saíram 4 horas da madrugada e uma mimosa saiu
foi de tarde, deu ônibus, porque era mimosa. Entendeu? Digo e a sustento, e tenho prova. Então, eu queria deixar registrado isso aqui, porque chega de estar só elogiando e fazendo as coisas, a gente tentando ajudar o município, que ande o município, e os caras sempre com perseguição com as pessoas que trabalham realmente dentro do executivo. Quem trabalha não dão valor, não querem fazer as coisas certas, só querem fazer coisa para quem não trabalha, para status, para passear. Isso aí tem muita coisinha errada. Tem muita coisinha errada e tem muita coisa que, se começar a mexer, o troço vai feder. Entendeu? Porque é só as pessoas que realmente trabalham dentro do executivo que eles têm perseguição. Então, a partir de agora, comigo vai ser assim. Vou ver todos os dias, quero ver todos os dias. E vocês podem me cobrar, todos os 8 vereadores aqui, ó. Pode me chamar de sem vergonha se eu não olhar todos os dias e vão cobrar isso aí, ó. Que o primeiro que ir um quarto de diária, sem ser no dia, sem ter direito, vai ter que devolver e não vai ir. Porque eu vou denunciar. Digo e sustento aqui, ó. Eu esqueci o que eu ia falar, o resto que eu me indigno com as coisas. Obrigado, senhora presidente. Consulto os senhores vereadores se querem fazer intervalo na sessão ou não. Se o vereador optar por não fazer intervalo na sessão, dessa forma, então, passaremos às matérias da ordem do dia. Solicito a assessora da mesa que faça a leitura das mesmas. Comissão de Indústria, Comércio, Turismo, Finanças e Orçamento. Parecer do número 14 de 2018, referente ao projeto de lei 29 de 2018, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Prefeito Municipal sobre a forma do projeto de lei com o objetivo de dispor sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Aspectos técnicos. O presente projeto de lei visa dispor sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019. Na exposição de motivos, consta que o referido projeto apresenta as metas e resultados fiscais, bem como as metas e prioridades da administração pública municipal para o exercício vindouro e fixa critérios para a elaboração e execução da proposta orçamentária do próximo exercício. Do presente projeto, constatou-se que o mesmo atende aos preceitos constitucionais e às normas legais vigentes, especificamente no artigo 165, inciso 2, da Constituição Federal e artigo 114, incisos 13 e 144, inciso 2, da Lei Orgânica Municipal, no que se refere à competência para promover o processo legislativo. No que tange ao prazo para o envio do projeto de lei de diretrizes orçamentárias a essa Casa Legislativa, de acordo com o determinado no parágrafo 4º, inciso 2, do artigo 146 da Lei Orgânica do Município, ou seja, até o dia 30 de agosto, o presente respeitou o dispositivo legal. Também foram apresentados os anexos pertinentes em atendimento ao disposto no artigo 4º da Lei Complementar número 101/2000, bem como atas e pareceres dos Conselhos Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e Conselho do RPPS. Conclusão. Após analisado o aspecto técnico por esta comissão, concordamos com a necessidade da elaboração de emenda aditiva, de acordo com o inciso 3 do artigo 207 do Regimento Interno, junto ao anexo Relação de Despesas Planejadas, órgãos, 2.12.00, Secretaria do Meio Rural e Fomento Econômico, unidade 2.1201, FAPER, Secretaria do Meio Rural e Fomento Econômico, criado e a atividade Fundo Municipal de Apoio ao Desenvolvimento dos Pequenos Estabelecimentos Rurais, consequentemente realizado a redução de R$ 1.000 na atividade de número 117.2.104, Turismo de Gastronomia, rubrica número 3.3.50.41.00.00.00.0001 da unidade 2.11.1, Turismo, Indústria e Comércio, órgão 2.11.00, Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio, Cultura e Esportes. Igualmente, se faz necessária a realização de emenda aditiva no artigo 4º do presente projeto, de acordo com o inciso 3 do artigo 207 do Regimento Interno, para constar.
Artigo 4º. As metas e prioridades para o exercício financeiro de 2019 estão estruturadas de acordo com o plano plurianual para 2018-2021. Lei número 3.482, de 1º de agosto de 2017, e suas alterações, especificadas no anexo 3, integrante desta lei, as quais terão procedência na alocação de recursos na lei orçamentária. Também necessária emenda redacional, de acordo com o inciso 4 do artigo 207 do Regimento Interno, no parágrafo único do artigo 10. Artigo 10. Os orçamentos fiscais e da Seguridade Social compreenderão o conjunto das receitas públicas, bem como das despesas do Poder Legislativo e do Poder Executivo, neste abrangidos seus respectivos fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, bem como as empresas e sociedades de economia mista em que o município detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto e que dele recebam recursos. Parágrafo único. Os órgãos da administração indireta e o Poder Legislativo encaminharão à Secretaria de Finanças, até o dia 15 de setembro de 2018, suas respectivas propostas orçamentárias para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária de 2019, observadas as disposições da lei. Nova redação, entre parênteses. Da mesma forma, necessária emenda aditiva, de acordo com o inciso 3 do artigo 207 do Regimento Interno, do parágrafo 2º do artigo 50, para constar. Artigo 50. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal, desde que observada a legislação vigente, respeitados os limites previstos nos artigos 20 e 22, parágrafo único da Lei Complementar número 101 de 2000, e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizada para: parágrafo 2º, no caso de provimento de cargo, salvo quando ocorrer dentro de 6 meses de sua criação, a estimativa de impacto orçamentário e financeiro deverá instituir o expediente administrativo correspondente, juntamente com a declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação com a lei orçamentária anual, exigência essa a ser cumprida nos demais atos de contratação. Também emenda modificativa, de acordo com o inciso 2 do artigo 207 do Regimento Interno, no parágrafo 1º do artigo 19. Artigo 19. As metas fiscais estabelecidas no demonstrativo de que trata o inciso 1 do artigo 2º serão desdobradas em metas quadrimestrais para fins de avaliação em audiência pública na Câmara Municipal até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios, avaliar os gastos e também o cumprimento das metas fiscais estabelecidas. Parágrafo 1º. Para fins de realização de audiência pública prevista no caput e em conformidade com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, até 5 dias úteis antes da audiência, relatório de avaliação no cumprimento das metas fiscais, com as justificativas de eventuais desvios e indicação das medidas corretivas adotadas. Nova redação em... perdão, perdi a palavra. Entre parênteses, desculpa. Por fim, emenda supressiva, de acordo com o inciso 1 do artigo 207 do Regimento Interno, no parágrafo 3º do artigo 59. Com relação ao inciso 5 do artigo 40, este poderá ser corrigido quando da redação final. Considerando a análise e debate realizado com as ponderações supra-elencadas, o projeto encontra-se habilitado à aprovação. Este é o parecer, Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 28 de setembro de 2018, assinado pelo vereador Biramar Machado, presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo,
Finanças e Orçamento, vereadora Rosane Costa, relatora da mesma comissão, e vereador Eduardo Longo, revisor da mesma comissão. Em apreciação, o projeto de lei 29/2018, Pela ordem. com emendas aditivas, modificativa e supressiva. Pois não, vereadora Rosane? Presidente, apenas para conhecimento dos demais colegas, mas os que compareceram na audiência pública já foi explicado, e também gostaria de falar para o presidente da Comissão do Meio Rural e Agricultura, que é o vereador Cadico, que essa emenda aditiva, a gente vai acrescentar um elemento, uma unidade, na rubrica da Secretaria do Meio Rural, para que é um valor irrisório, mas tem que ter essa abertura para que, quando vier aqui a LOA, que é a Lei do Orçamento Anual, nós incluir recursos para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, porque esta lei existe há 23 anos e é a agricultura que dá o retorno para o município, onde esse valor poderá ser disponibilizado para pequenos reparos para os pequenos produtores, onde, logicamente, esta casa vai ter que fazer alguma alteração na lei, até por causa do módulo, que é até 4 módulos, tem gente que está achando do módulo demais, mas cabe à casa depois estudar esse caso. E, então, é de extrema importância que esta casa trabalhe em prol da agricultura e que abra essa brecha para que esse fundo, hoje, que já existe há 23 anos, que pelo menos a partir de agora possa vir recurso para ele. Então, apenas para explicar para os meus colegas. E também uma emenda modificativa, que é nos prazos dos projetos virem para essa casa. Os prazos não, os relatórios, que na lei do ano passado, a LDO, tem o prazo máximo de 2 dias, então foi alterado para 5 dias. E aqui eu quero fazer um reconhecimento de estudo deste projeto para a nossa assessora jurídica, que também fez um estudo e também trabalhou conosco na comissão, nos orientando e informando a cada passo que esse parecer foi encaminhado para a votação desta casa. Obrigada. Ainda em apreciação, o projeto de lei 29/2018, com as emendas citadas. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o referido projeto e as emendas aditivas, modificativa e supressiva permaneçam sentados. Aprovado o projeto por unanimidade. Comissão de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, parecer 18 de 2018, referente ao projeto de lei 32 de 2018, que autoriza a cessão de uso gratuito de imóvel do município. Relatório. A matéria análise tramita nessa Casa Legislativa por iniciativa do prefeito municipal sobre a forma do projeto de lei, tendo como objetivo autorizar a cessão de uso gratuito de imóvel do município. Presentemente, o projeto encontra-se nessa comissão conforme distribuição regimental, estando sobre a responsabilidade dessa relatoria para exame de sua constitucionalidade e viabilidade regimental. Aspectos jurídicos. Conforme parecer informativo 37 de 2018, da senhora assessora jurídica da Câmara de Vereadores, da análise do presente projeto, constatou-se que o mesmo atende os preceitos constitucionais e legais vigentes no que tange à iniciativa, pois, em razão da matéria, é competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme disposto no artigo 114, inciso 17 da Lei Orgânica do Município. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, bem como o ajuste da matéria às normas formais da técnica legislativa, considerando o debate realizado nessa comissão, a qual se manifesta favoravelmente à tramitação da matéria. Este é o parecer, Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 26 de setembro de 2018, assinado pelo vereador Eduardo Longo, presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, vereador Adilson Seixas, relator da mesma comissão, e vereador Biramar Machado, revisor da mesma comissão. Em apreciação, o projeto de lei 32/2018. Senhora presidente. Não, vereador Eduardo. Boa noite. Os colegas não estavam na apreciação da... Desculpa a minha ausência no início da sessão. Saudar todos os presentes, os colaboradores da casa. Esse é um projeto que é rápida tramitação, até pela simplicidade. Em partes, antes até da manifestação, por ser um projeto pequeno, até gostaria, até para complementar a minha fala, que se puder,
a nossa secretária ler o projeto, por favor, para eu poder complementar. Projeto de Lei 32/2018, que autoriza a cessão de uso gratuito de imóvel no município. Artigo 1º. Fica autorizada a cessão de uso gratuito das dependências da quadra poliesportiva localizada à Rua Maria Tereza Borges da Rosa, bairro Dr. Breno Bulcão, à Associação de Moradores do bairro Dr. Breno Bulcão. Artigo 2º. A cessão de uso será pelo prazo de 8 anos, prorrogável pelo igual período, obrigando-se a cessionário ao pagamento das despesas de uso e eventuais taxas ou tarifas de serviços, responsabilizando-se também pela manutenção do imóvel, que deverá ser entregue nas condições em que foi recebido, cujas condições deverão constar no termo de uso gratuito a ser firmado com a administração. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Gabinete do Prefeito, tal data de 2018, assinado pelo senhor Sávio Johnson Prestes, Prefeito Municipal. Muito obrigado pela leitura. É o seguinte, como o papel aceita tudo, esse é um projeto que, teoricamente, está passando a quadra antiga do bairro Dr. Breno Bulcão, da Olaria, e mais aqueles 2 vestiários, no caso, que seriam, mas consta como se estivesse entregando à comunidade uma quadra poliesportiva. Então, nossa comissão, para complementar, solicitei que fossem feitas algumas fotos do local para poder anexar a nossa ata, porque realmente, quem quiser ter acesso, está ali no computador ainda, o local não tem as mínimas condições de uso. Então, como diz ali no 2º artigo, que deve ser entregue nas condições que está e coisa e tal, então é apenas ilusão. As 2 salas que tem lá estão depredadas, deterioradas, alagadas, é barro, sujeira, pichação, telha quebrada, a quadra toda alagada, não tem as mínimas condições de nada. Então, simplesmente uma ilusão. Eu só quero, essa casa com certeza vai colaborar com a comunidade, vai passar e vai aprovar esse projeto aqui, vai dar essa concessão de uso por esses 8 anos, prorrogável por mais 8, e que dure eternamente, se for o caso, porque um centro comunitário dentro de um bairro de extrema relevância. Mas para o executivo é ótimo fazer isso aí, está se livrando de um esqueleto lá que eles nunca deram conta. Na verdade, a gestão anterior, ou quando aquela quadra foi entregue, ela nunca foi entregue 100%, porque nunca foi concluída aquela obra lá. Foi sendo deteriorada, e como acontece e é praxe das administrações, eles não dão a manutenção devida nos nossos locais aí, e aquele ali é apenas mais um. Então, só quero deixar claro que nós votaremos aqui, possivelmente aprovaremos um projeto que vai dar a concessão de uso e que cita que é uma quadra poliesportiva e que, na verdade, não tem nada lá de poliesportivo e não tem as mínimas condições de uso, e que deve ser entregue, como consta ali, como arrecadou. Não tem como ser entregue naquelas condições, porque se solicitar ali para Nancy, tem as fotos do local lá, é degradado, liquidado, não tem as mínimas condições. Então, só quero deixar claro a todos que fizemos esse trabalho para que anexar essas fotos, para que as pessoas também, os responsáveis pela ONG do bairro, tenham essa sensibilidade também, que posteriormente vão ter que arcar com algum prejuízo futuramente, porque a administração futura, ela não quer saber que se entregue, se for extinta a ONG ou não, querem que se entregue em condições, só que está sendo entregue sem as mínimas condições. O senhor me permite uma parte? Por favor. Assim, não foi colocado nada aí que eles vão fazer um centro comunitário Não caberia em cima, uma emenda, né, vereador? em cima da quadra, porque aí está dizendo que eles vão entregar a quadra como receberam, em condições, mas aí vão receber como um centro comunitário, porque, ao que me parece, e tenho certeza, porque nós fomos lá visitar, a gente viu, fomos junto com o prefeito e com o engenheiro, e vimos as condições que está lá. Foi tirado no mesmo dia que nós fomos lá com o engenheiro, e foi com os secretários, e todos foram lá, eles já tiraram as medidas e tudo, e o que a comunidade, o centro comunitário, a presidente quer é construir um centro ali em cima,
prédio, né? Um prédio em cima da quadra. Aí como é que está ali dizendo que vão entregar a quadra nas mesmas condições? Eu gostaria de... Pela ordem. Não, até para analisar melhor o projeto, eu peço vistas. Porque até para terminar com a discussão, e outra coisa, pelo que está escrito aí no parecer, é concessão de uso por 8 anos, prorrogável por mais 8. E a comunidade está se mobilizando para construir um centro comunitário. Aí você dedica a fazer eventos para arrecadar recursos, constrói e tem que devolver para o município. E eu acho tão estranho, vereador Eduardo, que o município constrói centro comunitário em outras localidades, como Promorari, Ibaré, e por que não constrói ali, na Olaria, que é tão solicitado? Eu peço vistas e eu acho que a gente termina com a discussão e vamos estudar melhor o projeto. Concedido vistas do projeto, a vereadora Rosane, então. Comissão de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores. Parecer 19 de 2018, referente ao projeto de lei 34 de 2018, que institui a Semana do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores mirins do município de Lavras do Sul. Relatório. A matéria e a análise tramita nessa Casa Legislativa, por iniciativa do Prefeito Municipal, sob a forma do projeto de lei, tendo como objetivo instituir a Semana do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores mirins no município de Lavras do Sul. Presentemente, o projeto encontra-se nessa comissão, conforme distribuição regimental, estando sob a responsabilidade dessa relatoria para exame de sua constitucionalidade e viabilidade regimental. Aspectos jurídicos, conforme parecer informativo 36 de 2018, da senhora assessora jurídica da Câmara de Vereadores, da análise do presente projeto, constatou-se que o mesmo atende os preceitos constitucionais e legais vigentes no que tange à iniciativa, conforme disposto no inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Conclusão. Considerando os fundamentos legais e constitucionais, bem como o ajuste da matéria às normas formais da técnica legislativa, considerando o debate realizado nessa comissão, a qual se manifesta favoravelmente à tramitação da matéria. Este é o parecer. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 26 de setembro de 2018, assinado pelo vereador Eduardo Longo, presidente da Comissão de Constituição, Justiça, Segurança Pública e Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, vereador Adilson Seixas, relator da mesma comissão, e vereador Biramar Machado, revisor suplente da mesma comissão. Em apreciação, o projeto de lei 24 de 2018. 34, Pela ordem, presidente. Desculpa, não, vereadora Rosane. Já vou justificar meu voto contrário ao projeto, uma vez que o Executivo não pode justificar o injustificável, por não ter competência para cumprir uma lei existente no município. Se tem uma lei 2.847, de 5 de maio de 2008, que determina que a posse, escolha e posse oficial dos vereadores mirins deverá ser realizado no mês de maio, juntamente com a Feira do Livro, não justifica o Executivo encaminhar um projeto para esta casa, pela incompetência deles de não fazer cumprir uma lei e transferir para outubro, que é o mês das crianças, por eles não terem prazo, por uma irresponsabilidade do Executivo e da Educação. Então, já me posiciono contrário a esse projeto. Pela ordem. Não, vereadora Adilson. Eu também desde já me ponho ao contrário, também, porque não construímos nada, ainda vamos destruir, mexendo no que já está, é impossível. Vereador Eduardo. Senhor presidente, eu também vou me manifestar contrário ao projeto, pois senti desnecessária a iniciativa do Executivo em propor um novo projeto em cima, uma nova lei em cima de uma lei já existente. Já foi debatido nessa casa esse tema referente ao dia do prefeito, vice-prefeito e vereadores mirins, o descaso do Executivo com essa lei 2.847. A semana seguinte, no final de semana, estaremos escolhendo nossas representatividades políticas aí a nível nacional. E aqui no município, uma lei que incentivaria, fomentaria as crianças a participar, a conhecer o andamento do Executivo e Legislativo,
infelizmente foi deixada para trás, não teve uma resposta cabível, no meu ponto de vista, para que se deixasse de acontecer durante a Feira do Livro, uma lei que tem 10 anos, já, porque ela é de maio de 2008. Então, durante a legislatura anterior aconteceu com naturalidade aqui, sou remanescente na casa, todos sabem, o vereador Luiz Augusto também, a vereadora Rosane fazia assessora da casa, sabe disso que aconteceu, a vereadora Eva também, o vereador Biramar também conhece, sabe que aconteceu. Então, não há desculpa para se trabalhar uma lei que, no meu ponto de vista, vai ser, como diz o outro inócuo, não tem valor nenhum, em cima de uma lei que já existia. Então, também o meu posicionamento é contrário, pelo fato de que não há desculpa pelo injustificável. Obrigado. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor do referido projeto permaneçam sentados. Rejeitado por unanimidade. Requerimento 22/2018, senhora presidente, a vereadora que subscreve requer, após ouvido o plenário, na forma regimental, que o Executivo Municipal cumpra a Lei Municipal 1490, de 1995, e determine ao setor competente que encaminhe para esta Casa Legislativa cópias dos decretos editados e publicados pelo Poder Executivo no período de 13 de julho de 2018 até a presente data. Justificativa. Esta vereadora apresentou na sessão ordinária de 9/7/2018, sendo aprovado o requerimento 12/2018, solicitando que o Executivo Municipal enviasse cópias dos decretos editados e publicados desde o mês de janeiro de 2017 até o início de julho de 2018, igualmente para que, a partir daquela data, as cópias dos mesmos seguissem sendo enviadas para a Câmara de Vereadores, conforme determina a Lei 1490, de 1995. Recebemos, através do ofício 84/2018, da Secretaria de Administração, as cópias dos decretos solicitados até aquela data. Estamos novamente apresentando essa matéria, uma vez que a Lei Municipal 1490, de 95, não está sendo cumprida pelo Executivo Municipal. Visto que o vereador deve realizar efetivamente seu papel fiscalizador, bem como obter ciência acerca das leis e atos municipais que influenciam a comunidade como um todo, entendemos que a verificação desses atos e da regulamentação posterior à vigência da lei é de suma importância, pois o decreto muitas vezes complementa o dispositivo legal. Segue em anexo cópia da Lei 1490, de 95. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 26 de setembro de 2018, assinado pela vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, o requerimento 22/2018. Pela ordem, presidente. Não, vereadora Rosane. Aí está um exemplo de mais uma lei que não é cumprida no município. Certamente daqui a semana que vem, daqui a 15 dias, certamente vai chegar um projeto pedindo para alterar esse aí, porque eles não conseguem cumprir. Decretos mexem também com a vida do cidadão. E nós, Câmara de Vereadores, temos que estar cientes do que acontece. E, no mínimo que eles poderiam fazer é deixar em dia o site da Prefeitura para a gente poder ter acesso, e nem isso acontece. Então, eu quero que seja cumprida essa lei e que as cópias venham para cá, para esta casa, para todos os meus colegas terem acesso, não somente a minha bancada. Ainda em apreciação, o requerimento 22/2018. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor do mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Indicação 36/2018, senhor vice-presidente. A vereadora que aí subscreve solicita, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhada ao Executivo Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, o que segue. 1. Capacitar profissionais da área de enfermagem para o manuseio do aparelho de eletrocardiograma. 2. Ser realizado contrato com médico cardiologista para a emissão de laudos eletrocardiográficos. Justificativa. A Fundação Médica Hospitalar Dr. Honor Teixeira da Costa conta com um aparelho de eletrocardiograma em ótimas condições. Esse aparelho é usado somente pelo médico plantonista na necessidade de avaliação de alguma emergência cardíaca. Muitos pacientes atendidos pelo SUS necessitam de auxílio financeiro da Secretaria de Saúde ou transporte para a realização do exame. No momento que a Secretaria dispuser de um médico para laudar e profissionais que possam realizar os exames, com certeza economizará no que se refere ao transporte de pacientes e ainda disponibilizará demais vagas nos veículos da Secretaria para outros atendimentos fora do município.
Outro ponto positivo no que se refere a emergências cardíacas é que possuímos convênio com o cardiologista para laudar os exames. O médico plantonista poderá ter um diagnóstico mais conclusivo em menor espaço de tempo. Pelos motivos expostos, solicito que a Secretaria de Saúde estude o que sugere esta indicação e analise se são viáveis no âmbito administrativo. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 25 de setembro de 2018, assinado pela vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, bancada do MDB. Em apreciação, a indicação 036 de 2018. Não sei se a componente da matéria pretende apresentar mais alguma coisa. Eu acho que já está bem explanado, vereadora. Existe um aparelho na Fundação que é assim como o raio-x, é de competência da Secretaria de Saúde, mas está nas dependências da Fundação. E no momento que tiver um profissional treinado para fazer esses exames e com convênio com um cardiologista, eu acho que fica mais prático, mais viável, né? Vai, principalmente em recursos financeiros que são feitos aqui no doutoraria, eletrocardiograma ou fora daqui, tem que estar enviando esse paciente e dando auxílio. De repente você faz um auxílio, um convênio, quero dizer, com o médico cardiologista que já o lauda esses exames, treina-se um profissional, e na emergência mais ainda, por questões de minutos uma pessoa vai a óbito. Então chega uma pessoa, né, com problema cardíaco, e tendo esse profissional, pode mandar por e-mail, ali o médico plantonista tem um conhecimento, mas não tanto como um especialista, né? Então esse especialista da área pode salvar uma vida em poucos minutos. Então eu peço que eles estudem, já que existe esse aparelho em ótimas condições lá na Fundação. Ainda é apreciação a indicação 036. Em regime de votação, os vereadores concordarem com a mesma permanência como estão. Aprovado. Indicação 37/2018, senhora presidente, o vereador que subscreve indica após ouvido plenário, na forma regimental, que seja encaminhado ao Executivo Municipal, à Secretaria competente, o que segue. Que seja realizado estudo para a elaboração de projeto de lei para regulamentar os serviços de abastecimento de combustível nos carros oficiais de emergência do município em situações excepcionais. Justificativa. Essa indicação se faz pertinente tendo em vista a ocorrência de situações de excepcionalidade em nosso município, como exemplo, a paralisação dos caminhoneiros em todo o país, que acarretou o desabastecimento de combustíveis na maioria dos postos. Também as faltas de energia elétrica em decorrência das chuvas e tempestades recentes que sofremos, permanecendo, por vezes, por mais de 12 horas sem energia elétrica. Após consulta via contato telefônico com os responsáveis de 2 postos de combustível do município, ao fazer o questionamento sobre como funcionam as bombas de abastecimento em dias de falta de energia elétrica, visto essas serem movidas à eletricidade, obtive como resposta que em dias de falta de luz não há como realizar abastecimentos por não possuírem bomba manual nem gerador. Com isso, visando impedir problemas maiores com falta de combustível nos veículos oficiais de emergência do município, caso não possa ser realizado o abastecimento em situações de urgência, poderá acarretar a impossibilidade de deslocamento de munícipes em situação de risco, sugiro que seja realizado estudo para a elaboração de projeto de lei ou decreto que regulamente a situação de abastecimentos em situações de excepcionalidade. A título sugestivo, que seja determinado nesse instrumento que pelo menos um posto de combustível do município seja habilitado com os instrumentos necessários, seja por bomba manual ou gerador, para quando da contratação deste serviço por parte do poder público, esse critério seja incluído no objeto da licitação. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 26 de setembro de 2018, assinado pelo vereador Jonathan Souza, bancada do Democrata. Em apreciação, a indicação 37 de 2018. Pela ordem, senhor presidente. Mas não, vereador Jonas. Não, só que a gente ainda não colocou ali, só para complementar mesmo, ainda tem o gerador do hospital, né, que é movido a diesel, e a gente sabe que por mais de 12 horas já ficamos sem energia e a gente não tem uma real noção de se pode acontecer isso com mais tempo ainda. Então, por isso que a gente solicita esse estudo para que seja providenciado dessa maneira. Obrigado, senhor presidente.
Ainda em apreciação a indicação 37, 2018. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor da mesma, permaneçam sentados. Aprovada por unanimidade. Pedido de informação 156/2018, senhora presidente. Os vereadores signatários desse solicitam, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal, Secretaria de Educação, o que segue. Passados quase um ano do episódio que acarretou no cancelamento pela Justiça das atividades dos anos finais do ensino fundamental da Escola Municipal Crispim Raimundo de Souza, solicitamos: 1. Seja dada ciência à Câmara de Vereadores dos motivos reais que levaram a uma decisão drástica como esta. 2. Seja enviado o número de alunos que migraram para outras escolas devido à suspensão dos anos finais do ensino fundamental na Escola Municipal Crispim Raimundo de Souza. 3. O que a Secretaria de Educação está fazendo para que a determinação judicial seja revista e ou atendida e a escola volte a funcionar com o ensino fundamental completo? Justificativa. Todos sabemos extraoficialmente do episódio que acarretou o cancelamento pela Justiça das atividades dos anos finais do ensino fundamental daquela escola, o que impactou na saída de inúmeros alunos. No entanto, pouco se sabe sobre o que o Poder Executivo, através da Secretaria de Educação, está fazendo para contornar e ou minimizar o prejuízo ao município em termos de Fundabem. Buscamos, com este pedido, ter conhecimento das ações que certamente o Executivo está realizando nesse sentido, visto que já se passou quase um ano do ocorrido. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores, 25 de setembro de 2018, assinado pela vereadora Marisa Barreto, bancada progressista, vereador Guto Bittencourt, bancada progressistas, vereador Cadico Labella, bancada progressistas, e vereador Eduardo Longo, bancada do PSB. Em apreciação, pedido de informação 156, 2018. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor do mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 157/2018. Senhora presidente, o vereador que subscreve solicita, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de informação: que seja informado o número total de servidores concursados, comissionados e estagiários pertencentes ao quadro do Executivo Municipal atualmente, bem como qual o gasto mensal destinado com estes servidores de forma discriminada. Justificativa. Esse pedido de informação se faz pertinente, tendo em vista constantes oscilações de percentual nos gastos com pessoal do Executivo Municipal, o que se pode constatar dos últimos impactos financeiros, onde, inclusive, o índice, por certo período, manteve-se acima do limite prudencial, conforme determinado no artigo 22 da Lei 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, o que limita as atividades econômicas do município. Por essa razão, visando a não reincidência dessa situação, solicito as informações supra-requeridas. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 26 de setembro de 2018, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de informação 157, 2018. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor do mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 158/2018, senhor vice-presidente. A vereadora que subscreve solicita, após ouvido o plenário, na forma regimental, que seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria Municipal de Saúde, o que segue. 1. Por qual motivo foi lacrado o aparelho do raio-x e quais as providências estão sendo tomadas para a retirada do lacre? 2. Que sejam enviadas cópias dos relatórios de inspeção da vigilância sanitária dos anos de 2017 e 2018. 3. Cópia do contrato firmado recentemente com o médico radiologista que irá laudar os exames de raio-x dos pacientes de Lavras do Sul. Justificativa. Segundo informações que obtive com o senhor Cacildo de Labari, secretário municipal de saúde, já foi resolvida a questão da contratação do médico para laudar os exames de raio-x realizados na Fundação Médica Hospitalar Honor Teixeira da Costa. Estando a questão citada acima resolvida, tenho interesse em saber qual o próximo passo para que o aparelho de raio-x volte a funcionar o mais breve possível. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 27 de setembro de 2018, assinado pela vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, bancada do MDB.
Em apreciação, pedido de informação 158/2018. Pela ordem, Pois não, vereador. só não vale botar a culpa no Pascoal, né? Pela ordem, vice-presidente. Pois não. Reconhecimento à matéria da presidente Eva. E, como o vereador Guto já vai me olhar, me causa estranheza, vereador. Porque na reunião que o secretário de Saúde esteve conosco aqui nesta casa, com os presidentes das associações de bairro, ele disse para nós aqui que, a partir daquele dia, estaria dormindo tranquilo, que o problema do raio-x estaria resolvido, inclusive com o contrato já findado do profissional que lauda os exames. Para nossa surpresa, na parte da tarde, descobrimos que o raio-x estava sendo interditado no Diário Oficial. Fui olhar no site da Transparência, não, no Licitacom, o processo de contrato do profissional estava recém na parte do andamento para apresentação de propostas. E agora, com raio-x lacrado, como que vai ter contrato com laudo profissional? Ele vai laudar o quê? Olha, é piada. Pela ordem, senhor presidente. Justamente por isso, vereador. Justamente por isso que eu estou pedindo o contrato, porque conforme ele me passou, ele tinha entrado na licitação e não havia médico interessado. Quando os médicos se interessavam, na metade do caminho eles desistiam. Agora, um médico anterior que já laudava, que é de Bagé, ele colocou em dia os alvarás, né, e firmou convênio, contrato com Lavras. E o que me preocupa, então, eu quero saber quando vai ser tirado o lacre do raio-x, que não é justamente uma pessoa vir a se quebrar. Não que eu seja a favor, mas no momento que a pessoa há uma quebradura, não deixa esse paciente de ir para Bagé, que vai normal, né? A única diferença que acontecia, quebrou, tirava, vamos dizer, a chapa, a foto da quebradura, já para chegar lá no pronto-socorro, já com a foto. O que vai acontecer agora? Houve uma quebradura, vai encaminhar igual, porque se quebrar a ponta do dedo, vai ter que encaminhar, não se faz nada aqui. Então, não vai diminuir o transporte nessa questão. Vai chegar lá, vai ter que fazer o raio-x antes do médico traumato atender esse paciente. O que me preocupa mais, vereadores, senhores, é quanto às doenças, é os laudos desse raio-x. Porque se há uma suspeita de um paciente com tuberculose ou algo parecido com a pontada, não tem um médico para laudar. Essa é a preocupação maior nossa nesse sentido. Agora, já afirmando o convênio, então, que ele já me colocou a par, estive quinta-feira da semana passada na secretaria, já tratando de outros assuntos de paciente, onde ele já me confirmou que já tinha firmado o contrato, então, com o doutor César aí de Bagé. Por isso eu quero a cópia do contrato. Então, essa é a minha preocupação. Tá, tu tem agora um radiologista e o lacre. Eu quero saber quando vai ser deslacrado, então, pela vigilância, esse raio-x. E ele me colocou também, né, que a gente sabe que o raio-x está lá nas dependências do hospital, não preciso relatar tudo aqui, que a vereadora Rosane já passou, que houve, né, uma falha ali do hospital, mas não tem como não ser esse aparelho do raio-x no hospital, porque lá já tem, já está tudo organizado, a peça comporta para o raio-x, e se um paciente está internado, precisa fazer o raio-x das emergências, tu tira lá, vamos dizer que fosse tirar para a policlínica. Acarretaria uma despesa enorme para colocar em condições essa peça onde iria funcionar esse raio-x. E mesmo assim, aí há uma pessoa numa emergência. Como tu vai fazer isso se a policlínica trabalha só no horário? Então, o aparelho do raio-x tem que permanecer no hospital. Até o secretário me disse, o secretário da Saúde, que o seu Alabi, o presidente da fundação, não queria mais o raio-x lá. Mas o raio-x tem que permanecer no hospital. Aí já pensou uma pessoa internada também, tem uma suspeita de uma pontada. Não é, né? Então, a minha dúvida é isso aí, a preocupação maior é essa aí. Não é tanto com a quebradura, porque a gente sabe que vai ir da mesma forma. É a questão da doença mesmo, de ter um laudo quanto antes. Então, já que está o radiologista, então eu quero saber quando vai ser retirado o lacre desse raio-x. Por isso também estou pedindo os relatórios aí da vigilância sanitária 2017, 2018. Ainda é a apreciação, pedido de informação. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo permaneçam como estão. Aprovado. Pedido de informação 159/2018. Senhora Presidente, a vereadora que subscreve solicita, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal o seguinte pedido de informação:
Que seja informada esta Casa Legislativa se existe termo de adesão formalizado que regulamenta por lei os serviços voluntários no âmbito municipal. Se positivo, solicitamos o envio de cópias do mesmo. Justificativa. Uma das atividades que o Poder Legislativo exerce é de fiscalizar a atuação e o desempenho do governo municipal, verificando os meios utilizados e apurando a qualidade dos resultados produzidos para a comunidade. O controle parlamentar diz respeito ao acompanhamento por parte do Legislativo da implementação das decisões tomadas no âmbito da administração municipal. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 26 de setembro de 2018, assinado pela vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de informação 159/2018. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor do mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 160/2018, senhora presidente. O vereador que aí subscreve solicita, após ouvido o plenário, no seguinte pedido de informação: que seja informado se já foi feita a reconstrução do monumento Dante Teixeira Larroca e se há previsão para que o mesmo seja recolocado na Praça das Bandeiras. Justificativa. Para fins de informar este vereador, pois conforme a resposta do secretário de Turismo, através do memorando 73/2017, tal monumento havia sido retirado daquele local, seguindo orientações dos bombeiros para que fosse possível sediar o carnaval. Ainda de acordo com o secretário, quando foi feita a retirada do monumento na Praça das Bandeiras, o mesmo quebrou e seria reconstruído assim que iniciada a revitalização da referida praça. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 27 de setembro de 2018, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de informação 160/2018. Pela ordem, Pois não, vereador Adilson. só para informar os demais colegas que assinamos a primeira matéria que eu estava verificando e pedir de novo, tá? Só para conhecimento dos colegas aí, que eu não fiz jus deles porque eu estava ali verificando e achei pertinente assinar, mas faz parte de todos nós, a Câmara, saber onde é que está e se produzir ou se já fizeram a reforma dele para que coloque no lugar. Vocês me desculpem por não ter solicitado a assinatura de vocês aí, mas como todos nós permitimos, eu achei por bem eu pedir. Tá? Ainda em apreciação, pedido de informação Pela 160. ordem, Pois não, vereador Rosane. eu quero desejar sucesso na sua resposta e que eu quero já comunicar aos colegas que, a partir do próximo mês, as respostas que virão da Secretaria de Turismo será incluído no cronograma de trabalho. Obrigada. Ainda em apreciação, pedido de informação 160/2018. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor do mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 161/2018. Senhora presidente, o vereador que subscreve solicita, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte pedido de informação: solicito informações se essa secretaria já encontrou uma alternativa para que seja feita nivelação e colocação de sinalizações nas pontes localizadas na estrada Passo do São Domingos. Justificativa. Conforme resposta do secretário de Obras e Transportes, através do memorando 103/2018, foi dito que sabiam das necessidades da nivelação e sinalização nessas pontes, porém estavam com mão de obra ocupada. Ressalto a importância dessa solicitação ser atendida, pois as referidas pontes encontram-se em más condições e, principalmente devido às fortes chuvas que estão ocorrendo nessa época, os munícipes que por ali trafegam alegam que as mesmas estão quase intransitáveis e essas são os únicos acessos à localidade. Segue fotos em anexo. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 27 de setembro de 2018, assinado pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de informação 161/2018. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor do mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 162/2018, senhor vice-presidente. A vereadora que aí subscreve solicita, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria Municipal de Administração, o seguinte pedido de informação:
que seja encaminhada a esta Casa Legislativa a relação discriminada dos valores do pagamento de vale alimentação por funcionário do Poder Executivo, desde o início de 2018 até a presente data. Justificativa, para conhecimento desta vereadora. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 27 de setembro de 2018, assinado pela vereadora Eva Teixeira Mesa Prates, bancada do MDB. Em apreciação, pedido de informação 162/2018. Se a componente da matéria quer apresentar mais Não, alguma é coisa? para conhecimento, acho que já está bem explicado, vereador. Ainda em apreciação, pedido de informação 162. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o mesmo permanecem como estão. Aprovado. Pedido de informação 164/2018, senhora presidente. A vereadora que subscreve solicita, após ouvido plenário na forma regimental, seja encaminhado ao chefe do Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Que seja informada esta Casa Legislativa se o Conselho Municipal de Habitação já foi reorganizado, se positivo, que envie o nome dos integrantes do mesmo, bem como cópia das atas das reuniões deste, desde a sua reorganização até a presente data. Justificativa. Na sessão ordinária do dia 9/4/2018, foi apresentado e aprovado o pedido de informação 37/2018, solicitando que o Executivo Municipal informasse por quais motivos o Conselho Municipal de Habitação estava desativado. Em resposta recebida através do memorando 26 de 2018 da Secretaria Municipal de Habitação, foi informado que o Conselho Municipal de Habitação encontrava-se em funcionamento, mas que o mesmo deveria ser reorganizado neste ano de 2018, com nova formação e solicitação de decreto ao Executivo. Constatou ainda, na referida resposta, que a última Assembleia aconteceu em 2016 e que o Conselho deve ser modificado a cada 2 anos. Registramos, mais uma vez, que este Conselho, assim como os demais, é de extrema importância, visto que tem por finalidade assegurar a participação da comunidade na elaboração e implementação de programas na área social, no tocante da habitação, além de direcionar o Fundo Municipal de Habitação voltados à população de baixa renda. Também considerando a explanação da senhora secretária de Assistência Social nesta casa em 23/7/2018, quando disse da sua preocupação de não ter acontecido nenhuma reunião este ano para realizar o seu reordenamento, buscamos saber, com esse pedido, se as providências foram tomadas para, de fato, estar em funcionamento. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 28 de setembro de 2018, assinado pela vereadora Rosane Costa, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de informação 164/2018. Pois não, vereador Rosane. Apenas para deixar registrado que todos sabem da importância dos conselhos municipais. E tem conselhos que têm o poder de fiscalizar e de deliberar. E o de habitação tem esse poder. E agora, infelizmente, com esses vendavais que Lavras tem enfrentado, com casas destruídas, com telhas furadas, todo o material tem que ter passado pelo Conselho. Então, por isso, a nossa preocupação. E esse ano, como foi registrado aí, não teve ainda nenhuma reunião de Conselho de Habitação em Lavras. Deixar registrado. Ainda em apreciação, pedido de informação 164/2018. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor do mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de providências 90/2018, senhora presidente. Os vereadores que subscrevem solicitam, após ouvido plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o seguinte pedido de providências. Que seja incluído no cronograma da Secretaria de Obras e de Transportes a manutenção das ruas no loteamento Vila Isabel. Justificativa. Atendendo reivindicações de moradores do loteamento da Vila Isabel, estes vereadores solicitam que a Secretaria de Obras faça o conserto das ruas daquela localidade, cuja justificativa se dá pelas péssimas condições de trafegabilidade. As ruas do referido loteamento é de chão batido e apresenta várias valetas, ficando impossível o tráfego de veículos e de pedestres, piorando a situação nos dias de chuva. Segue em anexo fotos das ruas da localidade mencionada.
Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 26 de setembro de 2018, assinado pela vereadora Rosane Costa, bancada do PDT, e pelo vereador Adilson Seixas, bancada do PDT. Em apreciação, pedido de providências 90/2018. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor do mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de providências 92, pedido de providências 91/2018. Os vereadores que aí subscrevem solicitam, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Poder Executivo, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Que seja providenciada a capina e limpeza na rua Cassiano dos Santos Cachapuz. Justificativa. A solicitação do referido pedido se justifica em razão da quantidade de vegetação acumulada na referida rua. Pode ser observar que essa situação traz consigo o acúmulo de lixo e a proliferação de animais e, consequentemente, considerável prejuízo à saúde pública. Faz-se necessária a realização de roçada e limpeza para que, então, os munícipes possam transitar por ela sem nenhum impedimento. Sala Severino Silveira, da Câmara de Vereadores de Lavras do Sul, 28 de setembro de 2018, assinado pelo vereador Eduardo Longo, bancada do PSB, vereador Luiz Augusto Bittencourt, bancada Progressistas, e vereadora Marisa Barreto, bancada Progressistas. Em apreciação, pedido de providências 91/2018. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor do mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Pedido de providências 92/2018, senhora presidente. O vereador que aí subscreve solicita, após ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado ao Executivo Municipal, Secretaria de Obras e Transportes, o que segue. Que seja realizada a colocação de cascalho nos locais que se fizerem necessários e patrulhamento na estrada a partir do Parque de Exposição em direção ao Ibaré, segundo distrito deste município, passando a propriedade do Dr. Boeira, na localidade da Meia Lua, no 1º distrito deste município. Justificativa. A tal solicitação se faz necessária, pois o local acima citado encontra-se em péssimas condições, causando transtornos aos moradores e usuários que utilizam a referida. Sala Severino Silveira, da Câmara Municipal de Vereadores de Lavras do Sul, 28 de setembro de 2018, assinado pelo vereador Biramar Machado, bancada do Democrata. Em apreciação, pedido de providências 92/2018. A ordem, senhora Por nome, vereador presidente. Biramar. Se for aprovada a matéria, acho que vai ser atendido em seguida, pois o nosso prefeito ontem andava para lá andando de ônibus. Provavelmente ele viu as condições da estrada. Não sei se ele foi verificar a estrada ou foi dar uma treinada na direção. Mas ele andou para lá. Ele talvez, assim, ele vai determinar, eu acho, Permite. o secretário que execute o serviço. Mas ele não achou nenhum borrachudo por lá. Não duvido, não duvido. Obrigado, senhora presidente. Ainda em apreciação, pedido de providências 92/2018. Em regime de votação, os vereadores concordarem com o teor do mesmo, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Esgotadas as matérias da ordem do dia, passaremos agora às considerações finais. Vereador Jonatas da Rosa. Vereador Biramar Goulart. Vereadora Rosane Costa. Presidente, eu pedi para a nossa assessora jurídica imprimir a situação do contrato do profissional que lauda os raios-x. Realmente consta aqui como situação encerrada, mas depois eu vou pedir uma consulta para a nossa assessora jurídica com mais tempo, porque aqui fala o período de 25/5/2017 a 25/5/2022. Como que o contrato vai ficar valendo desde lá do ano passado? Está aqui no Licitacom, de 2017. Está aqui para quem quiser ver, presidente da Comissão de Saúde, vereador Guto. Depois eu quero reunir a comissão para nós analisar esses documentos e fazer um pedido. Que não é aceitável um período de 2017, ou deve ser para tentar regulamentar, vereador Biramar, aqueles pagamentos anteriores que foram feitos laudos sem contrato vigente. Como disse a comissão de sindicância, que agora aqui tudo pode, contrato verbal no município. Só Lavras para acontecer isso. Mas aqui nós temos vereadores, e aqui nós não vamos deixar isso passar.
Apenas para concluir, presidente Eva. Agora vamos aguardar o contrato, então, esse. E também... Para cruzar um Isso, item com o exatamente. E também nós vamos apresentar agora uma matéria semana que vem, porque no tal informativo do então deputado Lara, que trouxe para Lavras o balcão do cidadão, eu até entendo que uma servidora tem direito a férias, tem direito a adoecer, tem direito a folga, mas o serviço não pode parar. Todas as vezes que uma pessoa tentou ir na prefeitura para fazer uma confecção de carteira de trabalho e identidade, a servidora sempre está de férias, de laudo, de folga. Então, vamos solicitar ao executivo que faça uma capacitação com outro servidor ou servidora para que esse serviço não pode parar. Nada contra a servidora atual, que tem direito, certamente, a férias, a folga, mas o serviço não pode parar. Ou, se não, vai ter que colocar uma divulgação para dizer quais os dias que serão atendidos no município. Que tem pessoas que vêm de lá da Vila Isabel, um exemplo, já vieram para cá 2 ou 3 vezes pagando táxi, com custos, e chega aqui, é barrada porque não tem ninguém que faça o serviço, porque o servidor está de folga, ou está viajando, está de férias. Então, isso, eu creio que tem que ter alguém que substitua o serviço. A princípio era isso. Desejo a todos uma boa semana pré-eleitoral. Como disse no início, que seus candidatos tenham êxito e que vença aqueles que tenham mais votos. Obrigada. Vereadora Dilson Seixas. Complementando aí o que a nobre colega falou ali a respeito dessa situação, temos um exemplo, a parte médica, né? Que, como ela disse, o profissional tem direito a férias. E aí depois as pessoas adoecem, que é o caso ali da olaria, tem que sortear, bom, só 5 pode ir para uma clínica, que é a policlínica, e só 5 pode ir lá para Promorar. Então, que quando eles façam um contrato emergencial para um médico, para que ele possa atender a demanda ali, para que não perca os munícipes, né? Que venha acarretar e colocar o que ela está falando aí. Que como é que o profissional tem que estar de férias, e aí o serviço público para. Mas isso aí... Não, isso aí um pouco da culpa é nossa, claro, sem dúvida. Que nós apoiamos um gestor, né, mas estamos nisso aí. Obrigado a todos, uma boa semana e uma boa eleição a todos nós. Vamos começar a moralizar o troço a partir de domingo. Vereador Eduardo Longo. Senhor presidente, eu só quero também deixar registrado meu descontentamento com a administração nesse sentido. Passamos uma semana de audiências públicas, onde tínhamos prazos para poder analisar relatórios. Os relatórios chegaram apenas no momento das audiências. A gente tem procurado fazer um trabalho sério aqui, sem politicagem, falo por mim principalmente, mas vejo nos colegas a boa intenção, mas infelizmente tem coisas que, para não dizer que são trágicas, vêm a ser bem cômicas. Algumas coisas que foram citadas aqui, descabido, principalmente aí, vai tentar fazer um contrato retroativo, uma prestação de serviço, mais uma vez. Sobre o andamento das obras também, infelizmente, onde o pessoal tem mexido, e eu acho que não é culpa do servidor, muitas vezes é culpa da falta de chefia, da falta de visão e logística. Fiz uma postagem na rede social durante a semana também. A Semana Farroupilha, os festejos Farroupilha terminaram há mais de uma semana. O vereador Adilson falou no monumento da Câmara, do monumento, falou aqui na Câmara, aqui no monumento do esporte lá, da praça. Foram retiradas goleiras, tela, no carnaval do ano anterior. E não foi recolocado as telas no entorno até o dia de hoje. Então, até ontem também tinha resto de lenha na quadra, as goleiras não estavam lá. E assim vai, as coisas não estão fluindo como tem que ser. A comunidade tem que ser bem atendida. Se quer pagar hora, se quer pagar, paga no que necessita pagar. Onde tenha que ter a mão de obra de pronto atendimento. Senão não adianta. A maioria das coisas tem ficado pela metade. Já vamos há quase 2 anos de gestão. Não tem expectativa mais, porque troca secretário, gira para um lado, sempre os mesmos, gira outro, e é sempre os mesmos. Então, a gente está bastante frustrado, esperando que melhore. Obrigado. Vereador Luiz Ricardo Labella. Vereadora Marisa Barreto. Eu quero aqui parabenizar todos nós, meus colegas, pelo Dia do Vereador hoje.
hoje, tá? Então, os parabéns a todos pelo nosso dia, pelo menos temos o nosso dia hoje, né? E quero também desejar a todos uma boa eleição, que essa semana, né, nós possamos, que os nossos candidatos sejam eleitos, que segunda-feira nós vamos ver quem vai estar feliz e quem não vai estar, né? Mas desejo a todos que tenhamos uma boa eleição. Muito obrigada e boa noite a todos. Vereador Luiz Augusto Bittencourt. Nada mais havendo a tratar, desejo uma boa noite a todos e declaro encerrada a sessão ordinária de hoje.